Olá, querido leitor de poder, aqui é o escritor Marcos Mota e no vídeo de hoje eu vou falar sobre quantas páginas deve ter o seu livro. Bom, para começar, não existe uma regra, uma norma a ser seguida para o número de páginas de uma história, de um livro. Porém, existem algumas coisas que precisam ser observadas. Se você é uma pessoa muito conhecida, você tem muitos seguidores, você é uma pessoa midiática, se você é um artista, de cinema, se você é um cantor muito conhecido, não importa o número de páginas. Se você publicar um livro, provavelmente vai haver venda do seu livro. Você pode publicar um livro com 500 páginas, com 100, 200 páginas, que o livro ele será vendido, porque você já tem um público, você é uma pessoa conhecida. Contudo, eu sei que a maior parte das pessoas que me assistem são escritores iniciantes, são pessoas que muitas vezes nem têm o desejo ainda de escrever um livro, e para essas pessoas eu tenho uma recomendação, eu tenho algumas dicas a serem observadas. Primeiro, se você vai escrever para crianças, adolescentes, eu recomendo que o seu livro não passe de 200 páginas. O ideal, na minha visão, é um livro de 100 páginas, infanto-juvenil, sendo o seu primeiro livro a ser lançado no mercado. Quando você começa a formar ali o seu grupo de leitores, você começa a ser conhecido, o seu trabalho ele começa a ficar mais robusto, aí sim você tem capacidade de ir aumentando o número de páginas do seu livro à medida que você se torna mais popular, conhecido no mercado e com um grupo ali certo de leitores, as pessoas já vão conhecer a sua escrita, então torna-se mais tranquilo você aumentar o número de páginas. Se você é um escritor iniciante, escreve para jovens adultos, um livro até 300 páginas é o ideal na minha percepção. O livro ele não pode ser muito grosso, por quê? Primeiro, porque ele vai trazer muitos gastos, a impressão ela aumenta, o valor da impressão do livro. Então imagine se você publica o seu primeiro livro com 500 páginas. Você tem um custo ali muito alto, você tem um gasto, se você estiver publicando do seu próprio bolso, ou se for uma editora que estiver publicando o seu livro. Você vê ali que a editora, a empresa, o CNPJ ali, ele vai arcar com custos altos. Imagine se esse livro ele ficar encalhado, se esse livro não vender. Então, a minha recomendação é que você comece com livros com número de páginas menores. Por quê? Porque você está ali testando o público, o seu público-alvo, você está testando a sua escrita, o seu nome, o seu produto. Isso aconteceu, se você observar, com J.K. Rowling, Harry Potter. O primeiro livro da saga não é um livro grosso, com um número de páginas elevado. Ela começou com um livro pequeno, se eu não me engano, no máximo umas 200 páginas, 230, e os próximos livros, à medida que a literatura dela ganhou espaço no mercado, ganhou praticamente o mundo, ganhou o cinema, ela foi aumentando o número de páginas, porque o autor ele já se sente na liberdade de colocar mais detalhes na sua história, contar mais. Isso aconteceu comigo também, se pegar o meu primeiro livro, o segundo, o terceiro, quando chegou no quarto, uma outra coisa também ligada a isso é o número de páginas por capítulo. Se é o primeiro livro, se é para um público infantil, infanto-juvenil, você deve colocar um número de páginas reduzido. Por quê? Porque facilita a leitura. Então, você vai ganhando ali os seus leitores. Quando chegou no meu quinto livro, eu fiz uma pesquisa. Eu perguntei para os meus leitores se eles aceitavam, o que eles achavam de um primeiro capítulo com 30 páginas, que é um capítulo extremamente longo para um livro infanto-juvenil. Geralmente, capítulos com 30 páginas nós encontramos em livros mais adultos, livro de jovens adultos, livros do Stephen King, por exemplo. E os leitores eles me falaram ali na pesquisa que eu fiz que eles leriam numa boa, tranquilamente. Certo? Então a minha dica é essa: comece com um número reduzido de páginas, à medida que você ganha um espaço no mercado, o seu nome passa a ser conhecido, você tem essa liberdade de escrever livros mais grossos, com um número de páginas mais elevado. Fica aí essa dica, isso eu tenho que deixar claro que é o que eu penso, é a minha percepção sobre isso, Nada impede de você começar a publicar seu primeiro livro com 1000 páginas, um calhamaço aí de história, isso não tem problema nenhum. Mas a minha recomendação para você é esta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like aí, comecem a seguir o canal, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que têm o desejo também de se tornarem escritoras, e eu encontro com vocês no próximo vídeo.